Para que seja implantado o sistema de gestão da qualidade, são necessárias algumas ferramentas para analisar os fatos e auxiliar na tomada de decisão. Esses instrumentos são conhecidos como ferramentas da gestão da qualidade. O objetivo de utilizá-las é chegar a um grau de eficiência e eficácia em uma determinada atividade ou processo. Essas ferramentas são utilizadas para definir, mensurar, analisar e propor soluções aos problemas que interferem no desempenho e no resultado das empresas. Elas ajudam a estabelecer métodos mais elaborados de resolução, baseados em fatos e dados, o que aumenta a taxa de sucesso dos planos de ação. Utilizar as técnicas e ferramentas da qualidade pode auxiliar uma empresa a ganhar o mercado e ter clientes fiéis. Deve-se pensar nos vários aspectos e não somente no lucro. Veja a seguir algumas ferramentas da qualidade. Folha de verificação. Considerada a mais simples das ferramentas da qualidade, apresenta uma maneira de se organizar e apresentar os dados, podendo ser em forma de quadro, tabela ou planilha, facilitando desta forma a coleta e análise dos dados, assim economizando tempo e ajudando a diminuir erros e confusões, podendo também apresentar-se de vários tipos, como distribuição do processo de produção, verificação de itens defeituosos, localização de defeito, causas de defeitos. Temos aqui um exemplo de folha de verificação utilizada no levantamento da produção mensal de uma fábrica de biscoitos. Esta folha de verificação é capaz de proporcionar evidência objetiva para análise de eventuais problemas envolvendo a produção de diferentes biscoitos. Desta forma, percebe-se que a produção do biscoito tipo wafer vem diminuindo semana a semana, o que pode ou não ser indício de um problema. Gráfico de dispersão. Utilizado para pontuar dados em um eixo vertical Y e horizontal X, com a intenção de exibir quanto uma variável é afetada por outra. Usado para verificar se existe relação de causa e efeito entre duas variáveis de natureza quantitativa, determinando se existe relação e qual a intensidade da relação entre as variáveis. Pode ser usado também juntamente com agregação, soma ou média. No gráfico de dispersão à esquerda, o gráfico 1, em Y são as promoções que está plotado em função de custo x para um número de produtos diferentes para exibir uma baixa correlação positiva. Já na direita, no gráfico 2, é um gráfico de agregação, soma ou média. Neste caso, os valores para uma certa categoria são agrupados juntos para exibir um único marcador para cada categoria. Porém, os marcadores não mostram a soma dos valores das vendas para cada produto. O fluxograma é uma O diagrama de Ishikawa, também conhecido como diagrama de causa e efeito ou diagrama de espinha de peixe, criado por Kaoru Ishikawa, que tem uma forma de espinha de peixe, é um gráfico cuja finalidade é organizar o raciocínio e a discussão sobre as causas de um problema prioritário em processos diversos, especialmente na produção industrial. Em sua estrutura, as prováveis causas dos problemas e efeitos podem ser classificadas como sendo de 6 tipos diferentes, quando aplicada à metodologia 6M, sendo método, máquina, medida, meio ambiente, material e mão de obra. Agora iremos falar sobre o diagrama de Pareto. Diagrama de Pareto, ou como também é conhecido, regra de 80-20, é um método estatístico que auxilia na tomada de decisão baseada no princípio de Pareto, permitindo à empresa selecionar prioridades quando há um grande número de problemas. Causas e consequências são as premissas básicas para tudo. O Pareto diz que 80% dos problemas em empresas poderiam ser resolvidos se fossem atacados 20% das causas. Em outras palavras, 20% das causas geram 80% das consequências ruins dentro de uma organização. Sendo assim, sua maior finalidade é a de possibilitar a visualização de causas ou problemas mais importantes, além de identificar pontos de melhoria e definir que planos de ações devem ser atacados primeiro no que diz respeito à prioridade. Nesse exemplo, é mostrado o passo a passo de como é feito o diagrama de Pareto, ou a curva ABC, como também é conhecido. Histograma. Histograma é um gráfico de frequência que tem por objetivo ilustrar como determinada amostra ou população de dados está distribuída.
Como utilizar um histograma? Eles são usados para mostrar a frequência com que algo acontece. O primeiro passo para se desenhar um histograma ou começar qualquer análise é sempre a coleta de dados. Os dados de um indicador de interesse para a qualidade podem ser classificação. Os resultados possíveis são classificações. Contagem. Os resultados são números inteiros, como, por exemplo, o número de riscos em uma peça, número de acidentes no mês. Ou contínuo. Os resultados podem ser qualquer número dentro de um intervalo. Exemplo, peso, comprimento, gastos mensais. Depois da coleta de dados, a primeira atividade será entendê-los, uma vez que nosso cérebro não é preparado para compreender um extenso conjunto de dados. Exemplo prático. Imagine que os clientes possam avaliar os produtos de uma loja virtual usando notas que variam de 1 a 5 estrelas, de acordo com a sua satisfação no atendimento. Após um mês, a empresa registrou 50 avaliações para um dos seus produtos. Para construir esse histograma, precisamos contar as ocorrências de cada uma das atividades possíveis. Então, foram atribuídos de 1 a 5 estrelas e a frequência com que elas foram avaliadas pelos clientes. A partir daí, foi gerado um gráfico em relação à frequência em relação à avaliação do cliente pelo número de estrelas. De acordo com esse exemplo, o setor de qualidade teve uma resposta positiva, já que a maioria das avaliações dos clientes estavam entre 4 a 5 estrelas. Criado por Walter Schubert, a ferramenta da qualidade Carta de Controle é um gráfico utilizado para uma faixa denominada limite de controle, que é limitada pela linha ferramenta da qualidade Carta de Controle é um tipo de gráfico utilizado para um limite inferior de controle, além de uma linha média. Criado por Walter Schubert, este gráfico da qualidade Carta de Controle uma faixa denominada gráfico utilizado para um que é limitada pela linha superior, sendo o limite superior de controle, a ferramenta da qualidade Carta de Controle é um gráfico além de uma linha média para um controle. Este gráfico determina criado por Walter Schubert, ele também serve para controlar o processo e utilizar os dados de gráfico como base gráfica de carta de controle. A gráfica variáveis sendo informadas as medidas de controle. Mede desvio padrão. Este gráfico é mediante especificamente gráficos individuais criado por Walter ou gráfico por alimenta da qualidade. Sendo o gráfico ele também serve para controlar o processo para utilizar dados definidos como unidades não conformes. Criado por Walter Schubert, apresenta a qualidade da qualidade uma faixa de gráfico taxa para a qualidade que é limitada pela linha superior por meio do gráfico se o processo da qualidade O cenário ideal é que todos os colaboradores da empresa tenham conhecimento e façam uso das ferramentas da qualidade, a fim de otimizarem seus processos e atividades ao nível mais próximo da excelência. Quando devidamente aplicadas, as ferramentas possuem a capacidade de elevar os níveis de qualidade da organização, melhorando projetos, serviços e produtos, ao mesmo tempo que aumentam a capacidade competitiva da companhia.